Graça e paz, irmão, amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 5, capítulo 13. Livro de Juízes, capítulo 13. Abra sua Bíblia lá, querido irmão. Enquanto você procura aí, irmão, você já percebeu quanto perigo você corre diariamente? Já teve a oportunidade de assentar-se e pensar um pouco nos perigos que você corre no dia a dia? Ao levantar, você que precisa andar de carro, perigo no trânsito, sofrer uma batida, perigo se você vai atravessar uma rua, no trânsito de Cascavel, que é bem mais intenso que o de Toledo, eu percebi que o perigo é muito maior. Perigo de ser atropelado, perigo de assalto. Em Toledo agora teve assassinato na rua. Um mês atrás isso causou um choque tão grande. A pessoa estava andando, o outro foi assaltar e, não sei, por cargas da água, um acabou matando o outro. Assim, de uma hora para outra. Perigos e mais perigos que você enfrenta, eu enfrento. Perigos de doença, perigos de um filho, talvez sofrer um acidente. São perigos, irmãos, inerentes à vida. E pesquisando um pouco sobre perigo, os dicionários eles dizem assim: perigo é estar em vias de acontecer algo que lhe põe em situação arriscada, ou situação em que está ameaçada a existência de uma pessoa ou de uma coisa. Perigo. Só que o perigo que eu desejo falar hoje é um perigo um pouco mais perigoso, porque é um perigo silencioso. É um perigo que ele vai devagarinho, ele vai entrando e ele vai transformando e moldando a sua vida, a minha vida. E esse perigo que eu quero tratar hoje com os irmãos é o perigo de vivermos sobre a ótica do mundo. É o perigo que nós sofremos diariamente quando você liga a sua televisão, o seu rádio, quando você acessa a sua página de internet, não sei o que você frequentemente acessa. Perigos que talvez nós não nos damos conta. Então, por isso que eu quero ler com os irmãos Juízes capítulo 13. Lerei alguns versos, depois nós pularemos para o verso 14. Juízes 13, 1 diz assim: que tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Perceba que Israel estava fazendo o que era mal perante o Senhor, e o Senhor entrega o povo aos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho. Porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Agora pula lá para o capítulo 14, verso 1. Vocês sabem de quem nós estamos falando, Sansão. Esse Sansão desce a Timna. Vendo em Timna uma mulher, uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas do filisteu, tomai-a, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Então Sansão responde ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Irmãos, entendo que o que o Senhor quer nos ensinar com a narrativa de Sansão é o seguinte: ele deveria ser o libertador dos israelitas, aquele a qual o Senhor levantou, nazireu, para ser como juiz sobre um povo. E se nós formos justos com Sansão, de certa forma foi o que aconteceu. Deus usou a sua vida, meio a trancos e barrancos, é verdade. O problema é que Sansão, antes de cumprir aquilo que o Senhor havia falado a ele, ele resolve viver entre quem? O que a sua Bíblia diz? Entre os filisteus.
E o interessante é que na narrativa desses capítulos, você vai perceber que parece que Sansão gosta de viver entre os filisteus. Parece que esse universo desse povo que subjugava o povo de Deus se torna agradável. E querido irmão, sejamos sinceros, você e eu. Parece que muitas vezes nós abraçamos o mundo à nossa volta e nos cercamos de vários perigos. Parece que muitas vezes nós sabemos que não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo, que a nossa casa ela é celestial, não é aqui. Entretanto, todavia, parece que vivemos como o mundo vive. Há um teólogo que diz que nós somos cristãos ateus, que nós cremos em Deus, vamos todo domingo à igreja, mas durante a semana vivemos como se Deus não existisse. E é sobre esse tipo de perigo que eu queria falar com os irmãos à luz de Juízes capítulo 14 e capítulo 15. Por quê, meus irmãos? Porque se você olhar no início do capítulo 14, Sansão, ele vai a um lugar, ele olha uma mulher, a deseja e fala o que eu quero essa mulher. O primeiro perigo que eu quero falar para os irmãos é o perigo da beleza e de uma formosura sem Deus. Sansão já é adulto, então ele sente o Espírito do Senhor trabalhar a sua vida, mas logo no início desse capítulo, meus irmãos, ele é movido por um impulso muito mais carnal. Ele desce essa cidade, ele vê uma jovem filisteia, provavelmente não deveria ser uma mulher feia, uma mulher bonita. Então ele volta para sua casa e diz assim: pai e mãe, agora imagine você, pai e mãe, queria seu filho, crente, bonitinho, na palavra do Senhor, então em determinado momento o seu filho, sua filha fala: pai e mãe, eu vi uma menina, é linda, eu quero ela. E aí, mas onde é que você olhou ela, filho? Eu olhei, eu não sei se existe mais, Biele, como é que tem ainda isso aqui em Toledo? Eu vi lá na porta da Biele. Eu falei: o que você estava fazendo lá? Não, mas eu só passei, eu vi, eu achei bonita. Meus irmãos, imagina você pai ouvindo isso. E você pai pensando assim: mas eu dediquei meu filho ao Senhor. Eu tenho ensinado meu filho no caminho do Senhor. E agora eu recebo isso, porque a família de Sansão sabia o que Deus havia falado a Sansão, que Deus havia falado aos seus pais, que haveria de ser o quê? Daria à luz a um filho, uma série de ordenanças para a família, para a mulher, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, e começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Ele seria o libertador, meus irmãos. E cá entre nós, pai e mãe, isso é coisa que se esqueça daquilo que Deus fala acerca de você e acerca do seu filho. Não se esquece facilmente. E a resposta do pai de Sansão é extremamente importante, porque ele vai dizer: filho, não há por aqui, não há no arraial mulher que te agrada. Não há porventura entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos. Por que incircuncisos, irmãos? Porque era um sinal, a circuncisão da família que tinha uma aliança, um relacionamento pessoal com Deus. E os filisteus não tinham. Não era um povo da aliança de Deus. Você consegue entender que o problema aqui não é questão racial, não é uma questão porque a pessoa é de cidade tal, é uma questão confessional. A proibição, querido irmão, era divino, lá em Êxodo, capítulo 34, 15 e 16. A questão é: como casar o incrédulo com o incrédulo? Só que Sansão não quer conversa, meu irmão. Sansão simplesmente ele olha, ele deseja aquela mulher, ele fala: é com ela que eu quero me casar. É ela que vai me suprir, é ela que eu quero e acabou, pai. Pega ela para mim. Toma-me, porque o texto vai dizer: só dela me agrado. É dela que me enche os olhos. Eu preciso é dela. É esse tipo de abordagem, padrão moral, meus irmãos, que o povo de Deus tem adotado. Fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque era certo aos seus próprios olhos.
Dela me agradei. O que importa? Querido, alguns estudiosos vão dizer que Sansão era um líder que reflete a condição espiritual do povo de Israel. O que vemos é uma nação retratada de forma resumida na vida de um homem. Porque essa nação, se você leu, ela está há 40 anos nas mãos do filisteu. 40 anos. E parece que nada acontece. Só que eu queria que você percebesse duas coisas na vida de Sansão. Primeiro é que ele é impulsivo. É aquele homem controlado pelos seus desejos, pelos seus sentidos. Ele vê, ele deseja e ele toma. Mais tarde você vai ver o que resulta isso. Mas o fato é que ele é impossível. Eu quero. É dela que eu me agrado. E ele é um homem indócil. Ele está simplesmente falando, pai e mãe, não importa o que vocês vão falar, eu quero essa mulher. Provérbios explica de modo mais amplo como é soberbo e tolo aquele que recusa ouvir conselho dos mais velhos. Irmãos, dentro do seu contexto cultural, o orgulho de Sansão ainda é mais extremo. Muito mais extremo. Porque hoje em dia você vai ver o quê? Filho contrariando o pai parece que é a coisa mais comum do mundo. Não é assim? Eu tenho 2 filhos pequenos. 2. E são 2 pecadores, irmãos. Às vezes dá vontade de você, o sangue sobe aqui, sabe? A veia começa a pulsar. Você fala, Deus... Vamos lá, né? Porque afronta, já botou de dedo. Não, querido. Não, de dedo não. Vamos conversar. Como eu morava próximo de uma escola, o que nós dialogamos, eu e minha esposa, é que eles são disciplinados. E aí os irmãos entendam o que é a disciplina, né? Então, a disciplina, sim, é a vara da correção. E eles sabem. Só que naquela época, meus irmãos, uma afronta de um filho ao pai era algo extremamente raro. Os mais antigos sabem do que eu estou falando? Filho se levantar para contrariar, argumentar com o pai, era difícil, viu? Era difícil. Era muito difícil. Então, meus irmãos, a gente vê a clara condição de um povo impulsivo, de um povo indócil. E é esse o perigo de uma beleza, de uma formosura sem Deus, leva a um perigo muito grande. Irmãos, Sansão estava para se casar com uma mulher que não é da aliança, uma incircuncisa. Para os nossos tempos, é aquele famoso casamento de alguém que teme a Deus, casar com alguém que não tem Deus no coração. É aquela pessoa que não tem o temor do Senhor. E a Bíblia ordena que o crente não entre em casamento o quê, meus irmãos? O que a palavra diz? Em julgo desigual. E o texto que eu me refiro aqui está lá em Êxodo. Anota, capítulo 34, verso 15 e 16, onde lemos que Deus fala ao povo de Israel que não faça aliança com os habitantes da terra. Mas por quê? Por quê, meus irmãos? Porque como pode o crente e o não crente caminharem juntos em matrimônio? Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 6, ele reitera o seu pedido aos crentes que não se unam àqueles que não cultuam o Deus verdadeiro. Ele usa a palavra julgo. Muito provavelmente o texto ele fala questões de negócios, uniões vinculativas. E se tratando do casamento, meus irmãos, uma das uniões mais sérias que existe, uma aliança eterna, onde não há dissolução. Então, com certeza se aplica ao casamento, que é o maior vínculo de todos os relacionamentos. Assim como 2 Coríntios, como em Êxodo, o motivo principal de tal casamento é que fragilizam a lealdade do crente a Deus. Irmão, a Bíblia não fala assim, crente, case com um não crente e depois convertam. Irmãos, quantas vezes eu já ouvi coisas assim, pastor, ele é honesto. Tá bom, ele é bonito também. Olhos claros. Geralmente assim, um estereótipo, né? Cabelos loiros. Tem que ser cabeludo. Geralmente assim, já viu? Você já viu alguém chegar assim, amor, pai e mãe, conheci um homem careca, lindo. Não acontece, irmãos, é verdade, viu? Não acontece. Não acontece. Aí começa a falar, mas ele é trabalhador. Ele é tão honesto. Olha, quando ele
cuida dos sobrinhos dele, é a coisa mais linda. Ele tem tudo, só falta Jesus. Irmãos, falta tudo então. Falta tudo. Se não tem Cristo, falta tudo. Falta tudo. E aí fala assim, não, mas não tem problema, eu vou evangelizar no casamento. Ah, meus irmãos, a gente precisa lembrar que o contexto do texto envolve idolatria. E idolatria, meus irmãos, é quando eu tiro Deus do centro e eu coloco qualquer outra coisa no lugar, e às vezes são coisas boas. São filhos, família, são trabalho. É ter um relacionamento com alguém que não entende o que deve ser a verdadeira mola mestra do casamento, a verdadeira motivação de tudo que você faz, de tudo que eu faço, que é Cristo Jesus. E a reação natural, querido irmão, é que eu começo a tirar Deus do centro, porque eu coloco o casamento, porque eu coloco aquele meu marido no lugar de Deus. E existirá uma pressão diária e invisível para adorar outra coisa. Mas precisa ir à igreja todo domingo? Precisa participar de grupo? E começam os argumentos. Vamos sair para dançar. Em Toledo tem um local lá chamado, como é que é? Clube Olímpico. E começa às 4h. Então vamos lá dançar, não tem perigo nenhum. Mas você entra, é igual, os jovens da igreja me matam, mas é igual uma boate, não se fala mais isso hoje, né? É balada. Mesma coisa, irmão, mesma coisa. Obviamente, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7, se você é casado com um incrédulo, não se divorcie. Mas busque ativamente a edificação de um bom casamento, querido irmão. Busque isso. Irmãos, nós vivemos numa sociedade onde a beleza ela dita moda, onde a formosura é o que importa, onde estamos perdendo o que? Cada vez homens e mulheres que deveriam orientar os mais jovens, mais experientes, parece que estão querendo ser jovens de novo. Hoje tem homem e mulher com 70 anos que você não diz que tem 70 anos. É tanto botox, detox, retox, é plástica disso, é lipo daquilo. Você fala assim, o que tem seu aí? É tanto homem que não quer assumir sua calvície. Mas é verdade, irmãos. Estética, beleza. Há uma música, perdoem-me, do Cazuza, onde o Frejá canta, e diz assim, mais uma dose? É claro que eu estou afim. A noite nunca tem fim, por que a gente é assim? Canibais de nós mesmos antes que a terra nos coma, sem gramas, sem dramas, por que a gente é assim? Reflete bem o paradoxo que a gente vive. O importa é o hoje, é o aqui, é o agora, é o sentir, é o prazer. Amanhã. Só que a gente precisa de sempre mais uma dose. Sempre. Por isso, jovem, que está aqui hoje, querido irmão, querida irmã, esqueça esse negócio de procurar lá fora. Homem e mulher de Deus, olhe para o lado. Você que é jovem, olhe para o lado. Beleza, estética um dia acaba, meu irmão. Um dia a máscara cai. Você não vai ficar bonitão para sempre. Aquela barriguinha pode vir, homem. Geralmente vem, né? Aquela corrida de 100 metros que você fazia igual o Usain Bolt, parece mais aquela da tartaruguinha, devagar. Aquele futebolzinho começa a ficar mais lento, mais de toque de bola, né? O cara fala assim, não, agora eu estou mais refinado, para que correr? O importante é tocar a bola. Para dizer que não aguenta, né? Mas continua. Eu conheci o pastor Serginho no seminário, jogando bola. Ele jogava igual aquela estátua da liberdade. Joga em mim, mas sempre parado. Não sei se continua assim ainda, mas a idade chega. Homem,
casado. Provérbios 5,18. Deixa eu ler esse texto para você, meu irmão. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacia-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Porque, filho meu, andaria cego pelas entranhas e abraçaria o peito de outra? Porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Palavra de Deus. Eu sou abençoado por isso. Provérbios 5:18-21. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Olha que palavra, meus irmãos. Sabe por quê? Porque um dia, aquilo que você conheceu aos 20 anos de idade muda. Como você muda. Por isso que a beleza que o mundo estampa é mentirosa. Por isso que tanto ator e atriz casa, separa, casa, separa, casa, separa. Uma hora chega ao fim. Só que você e eu, nós somos bombardeados todo dia por isso. Todo santo. Se você assistir um filme de Hollywood, então, maravilhoso, aqueles filmes românticos. Minha esposa ama ver, eu adoro dormir. Porque é mentira. É mentira. Você, homem de Deus, leva todo dia flor para suas esposas. Se levar, por favor, não fale. Não é todo dia. Esquecem que a rotina existe. Que o dia a dia está aí. Que decisões têm que ser tomadas. Mulher de Deus, você acorda todo dia como se estivesse usando Mary Kay. Parece que não dormiu, nem lavou o rosto. Porque é isso que vende. É isso que vende. Eu não consigo ver mulher despenteada. E quando está assim, só passei algo lá, molhei o cabelo, é mentira, porque dá para ver que tem laque. Esse é o perigo da beleza, da formosura sem Deus. E Sansão olha para uma mulher fora do arraial, fora do povo de Deus. Cuidado, irmão. Cuidado com o que você assiste, com o que você vê. Esse perigo é sorrateiro. Mas há um outro perigo. É o perigo de você e eu nos acomodarmos. Continuando, olhando para Sansão, ele fala que o texto vai falar que ele achou sua mulher num recôndito do território israelita. E me parece que era uma ocupação totalmente pacífica. E isso mostra, meus irmãos, que se você olhar para o livro de Juízes, você vai ver um ciclo. O povo se arrepende, volta para Deus, aí o povo se acomoda e, de novo, cai de novo nas mãos do povo, é subjugado. Só que, olhando para os versos 14 e 15, você vai perceber que não há resistência à escravidão. O povo é escravo. Mais adiante na narrativa você vai ver, lá no capítulo 15, que os homens de Judá, que foram os primeiros a lutar por sua terra, simplesmente aceitam a realidade que os filisteus dominavam sobre eles. Em resumo, é uma rendição muito mais profunda e completa do que as escravidões anteriores. Porque no passado, no livro de Juízes, você vai ler, meus irmãos, que Israel gemeu, agonizou, quando ele foi escravizado. Mas agora parece que o povo não tem consciência nenhuma da escravidão, porque a natureza é de acomodação cultural. Irmãos, o povo não chora, o povo não luta contra quem o oprime, muito pelo contrário, adota os valores, os padrões morais, os ídolos daquele povo e se adaptaram a ele. Queridos irmãos, nós vivemos isso muito forte hoje. Nos é imposto diariamente tanta coisa. A ideologia de gênero está aí, bombando, nos é empurrado goela abaixo, e outras questões inúmeras. E o que nós temos feito? Eu ouvi o pastor Sérgio falando logo cedo na EBD, ou você mente ou você está na rua. E aí? O que você faz? O que o mundo diz para fazer? Seja sincero, irmão. Minta. O que ele vai dizer? Omita. São coisas que nós estamos aí suscetíveis. O que é traição, meus irmãos? Né? Quantas vezes eu já ouvi
Pastor, eu só tenho problema com pornografia, é só na internet. Mas eu não estou traindo minha esposa. Existe isso aí, meus irmãos. E é da mesma forma que Sansão estava aceitando isso, os israelitas estavam ávidos do quê? Por casamento com mulheres filisteias. Porque era bom, estavam se inserindo na sociedade. Afinal, a pessoa é tão boa, tão honesta, é médico. Olha que bênção, pastor. Olha que bênção. Meu filho, ela é uma mulher maravilhosa, é médica. Vai poder ajudar um monte. Ajudar o quê? Quão difícil, meus irmãos, é enxergar o perigo do povo de Deus. Quão difícil foi enxergar o perigo daquele povo. Eles estavam à beira da extinção, e dentro de poucas gerações o povo seria extinto. Há um estudioso que diz assim, que não existe coexistência harmoniosa entre igreja e o mundo. Pois quando não há conflito, é sinal de que o mundo já tomou conta da situação. Não há, meus irmãos, coexistência harmoniosa entre a igreja e o mundo. Aquele ditado em que se diz nadar contra a maré, é isso mesmo que a igreja faz. É dessa forma mesmo. E se você olhar em duas esferas, queridos irmãos, rapidamente, você consegue perceber melhor. A igreja corre o perigo da acomodação porque quer ser aceito pela sociedade. Uma igreja maneira, uma igreja legal, uma igreja onde todo mundo é bem-vindo, não importa nada. Irmão, você já percebeu que hoje, uma grande porcentagem de igreja, você entra na igreja, é difícil saber se é igreja? Eu tenho problemas com, onde eu entro numa igreja, está tudo apagado, só tem um holofotezinho aqui no palco, e aquele show. O pastor, quando ele sobe para pregar, parece mais um apresentador, muito descolado, né? Fala de tanta coisa, mas não fala de pecado. Aquela música que nós cantamos muito linda agora aqui, ela seria proibida. Ela não fala de negação, ela não vai falar de justificação, de ressurreição, parece muito mais autoajuda, e essas igrejas enchem. Bombam, como diz o jovem. Se você olhar para a família, meus irmãos, em Toledo nós passamos algumas situações em que pais se preocupavam muito mais com a formação do filho do que na evangelização do seu filho. Ai, meu filho vai tão bem na escola, tira boas notas, é um menino quieto. Tá, mas e Cristo? E Cristo Jesus na vida dele? Ah, pastor, mas... Falei, meu irmão, eu prefiro meu filho escolhendo o que ele quiser ser, mas sendo um homem fiel, um homem que teme a Deus, do que um desembargador ganhando 40 mil reais distante do Senhor. Você está preparado para isso, para o seu filho ou não? De ter o seu filho amando a Deus, servindo a Deus, sem de repente ganhar 50 mil por mês? Será que você deseja isso, irmãos? E às vezes é difícil, porque o mundo oferece o quê? Promessas muito atraentes, paz. Quem não quer paz num tempo de guerra? Conforto, irmão. Quem não quer prazer? Quem não quer prosperidade? Só que para isso você tem que negociar princípios e valores do reino. Só que para isso você vai ter que rebolar. E pouco a pouco, queridos irmãos, quando nós nos deixamos, de fato, ou nós nos acomodamos ao mundo, nós nos afastamos do Senhor. Nós relativizamos a sua palavra, nós negociamos ela, e nós vamos nos aproximando do mundo e de uma cultura sem Deus. Como foi falado na EBD, o mundo jaz em quem? Esse sistema que existe jaz no maligno. E é isso que permeia a sua vida, a sua televisão todo dia, e é isso que você e eu nós enfrentamos. Por isso, irmão, não existe coexistência harmoniosa entre a igreja e o mundo. Se existir, se não há conflito, é sinal que o mundo já tomou conta da situação. É sinal que o mundo já está muito dentro do seu lar e da sua vida, muito dentro da igreja. E para isso, meus irmãos, Paulo vai dizer que é preciso renovar a sua mente com a verdade da palavra de Deus.
É preciso fazer guerra espiritual, de fato, meus irmãos, para sermos cristãos, discípulos de Jesus que impactam uma geração. A grande pergunta talvez seria: você quer paz com o mundo ou paz com Deus? Você quer o conforto do mundo ou a salvação da alma? Você sonha mais com o seu sucesso ou com o sucesso do reino, do evangelho sendo pregado, do reino sendo expandido? Querido irmão, nós vivemos tempos difíceis, muito difíceis. Tempos onde talvez você não é colocado uma arma na sua cabeça e pedido para você escolher entre o evangelho, entre Cristo ou entre o mundo. A arma é muito mais sutil, o perigo é muito mais tenebroso, porque ele é rasteiro. Ele vem através de conceitos, de ideias, de valores, e muitas vezes nós acabamos adentrando a esse mundo, sem querermos. E por último, o terceiro perigo é a negligência para com Deus. Porque Sansão conhecia a sua promessa, meu irmão. Sansão sabia da palavra, ele sabia daquilo que Deus havia revelado, assim como você e eu sabemos. Alguém disse certa vez assim: você quer ouvir a voz de Deus? Sim, então abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia para ouvir a voz do Senhor. Porque se nós cremos que ela é suficiente, que é a nossa regra de fé e prática, que é a inspiração do Senhor, está aqui. Nós queremos e desejamos ouvir, está aqui revelado a vontade dEle para a minha vida e para a sua vida. Aquilo que nós precisamos saber para vivermos aqui. O ponto é, será que nós temos negligenciado a palavra de Deus revelada, de modo que você e eu possamos viver nessa vida, a agradá-lo, a honrá-lo e a glorificá-lo? Sansão menospreza o seu voto, querido irmão. Ele toca em animal impuro, ele se junta a uma incircuncisa, seu cabelo é cortado, era nazireu, não poderia. E problemas atrás de problemas na vida desse homem. Irmãos, há um estudioso chamado Vincent Young, que ele diz assim: problemas ocorrem quando cristãos negam que a Bíblia é suficiente para fornecer instrução e orientação abrangente. De novo, problemas ocorrem quando os cristãos negam que a Bíblia é suficiente para fornecer instrução e orientação suficiente e abrangente. O que diz Oséias 4:6, querido irmão? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Querido irmão, que perigos nós enfrentamos hoje, que perigo você enfrenta e eu enfrento. Quanto perigo. É necessário, meus irmãos, nós estarmos atentos. É necessário termos a palavra dEle bem guardada em nosso coração e em nossa mente. É preciso olhar os sinais dos tempos. Como cristãos é necessário olhar aquilo que está acontecendo e, à luz da palavra de Deus, podermos de fato nos posicionarmos. Mesmo que você e eu sejamos massacrados, perseguidos. O que falar do aborto? Quanto debate deu, meus irmãos? O que falar de política que hoje está fervilhando? Por que não nos posicionamos? Não como aquela bancada lá que se diz evangélica, ok? Mas como cristãos aqui. É preciso olhar os tempos. E concluindo, querido irmão, eu queria chamar a atenção para 3 homens aqui. Um é ateu. E ele diz o seguinte: não há mais base moral no Brasil. Não há valores absolutos. É um filósofo. O outro, um sociólogo, diz assim, que o mundo contemporâneo, nesse mundo, o estilo de vida entrou em crise. Os valores da modernidade, as tradições, as crenças e as formas de conduta se relativizaram. E essa relativização aconteceu por causa do avanço do progresso do pensamento e do conhecimento técnico-científico. Vivemos numa época onde as instituições, os códigos sociais e morais não podem mais determinar os modos de vida. Também não é cristão. Homens que estão olhando para o que está acontecendo
E estão identificando isso. Não há mais padrão moral, não há mais valor. Vocês lembram daquela música, não pode dizer que vai lembrar, né, do Tim Maia, onde ele cantava, só não vale o homem com homem, mulher com mulher, acabou. Acabou. Lulu Santos, numa música recente não, é antiga, ele diz, toda forma de amor, ele vai dizer, eu sou o seu homem, a música dizia, e você é minha mulher, sabe como é que está agora? Eu sou o seu homem e você me diz quem é. É assim que ele tem cantado. E aí? E sem querer nós, de repente, nos pegamos cantando isso. Agora um outro estudioso diz assim, que o debate público hoje em dia sobre valores morais é normalmente estruturado em termos de uma busca por um consenso moral que não é mais autoevidente. De fato, a questão da moralidade não é evidente para muita gente. A busca por um consenso moral baseado numa natureza humana comum tem por algum tempo já substituído a função social da crença religiosa, que por muito foi tida como um fundamento indispensável à paz social. Em grande parte da história, a unidade religiosa era vista como essencial à unidade da sociedade e da cultura. Irmãos, como a palavra, como a sua vida, a minha vida molda a sociedade. E quando nós negligenciamos, como afeta? Quando nós não nos levantamos mais. São perigos que nós enfrentamos. Então, como é que você pode enfrentar de forma prática esses perigos, meus irmãos? É necessário estudo da palavra. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, de que forma que ele falou com o diabo? Alguém lembra? Citando as Escrituras. Como é que ele suportou a pressão do mundo? Por causa da palavra. Jesus foi alguém que sabia fazer uma profunda análise do seu contexto social e usar. Nós precisamos disso, meus irmãos. Nós precisamos orar, orar e orar. Alguém disse que as nossas atividades religiosas, que não são as nossas atividades religiosas que definem a nossa saúde espiritual. É necessário também obedecer a palavra de Deus. Não ser um mero ouvinte, querido irmão. Não ser um mero ouvinte. Não ser um cristão ateu. Crer em Deus nos finais de semana, mas durante a semana, viver como se Ele não existisse. E eis a verdadeira prova da obediência. Quando você e eu, sendo convidados a dizermos adeus aos nossos afetos pessoais, nos sujeitarmos a Deus, permitindo que a nossa vida seja de tal modo governada por sua vontade, que as coisas mais amargas e abruptas, porque vêm do Senhor, se tornam doces para nós. Amém? Querido irmão, são esses os perigos que você e eu temos enfrentado. E se você ler Juízes capítulo 13, 14 e 15, meus irmãos, é uma história fantástica do perigo de um povo que, à luz da beleza e da formosura, foi se corrompendo. O perigo de um povo que foi se acomodando a um padrão de vida, a uma cultura de um povo que estava massacrando o povo de Israel. E por último, esse perigo de negligenciarmos a voz do Senhor. Você sabe, meus irmãos, você sabe, irmão, que a palavra diz a respeito de como você deve viver. Por isso não negligencie, não ignore. Viva, obedeça a palavra, ore, busque a sua vontade. E para terminar, qual o perigo que mais te assombra hoje, irmão? Casamento? Filho, uma vida consagrada a Deus? A acomodação com o mundo, as belezas e luxúrias que o mundo promete? Ou será talvez o próprio orgulho? Seja o que for o perigo que te assombra, é necessário viver perto dos braços do Pai. Vamos orar? Feche os seus olhos.